A partir deste momento, você vai ouvir palavras de vida que trarão refrigério ao seu coração. Está entrando no ar. O programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Isso mesmo, Jesus veio ao mundo e em pessoa, se mostrou como homem, mas ele era Deus, diz a Bíblia Sagrada. As Escrituras Sagradas nos apresentam o Deus vivo. E Jesus então fez uma obra em favor do ser humano. Por quê? Porque o diabo já estava na terra. Jesus disse claramente que o diabo ele é ladrão. Ele não pede licença para entrar. Ele rouba, mata e destrói. Aí Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas como eu vou compreender essas coisas? Bem, não será através de um corpo morto pendurado, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou da morte e saiu do túmulo. Se mostrou aos apóstolos e ainda a muitas pessoas. Ainda ficou 50 dias na terra e depois diz a Bíblia Sagrada que ele foi tomado para o céu. Isso mesmo. Mas ele deixou os seus ensinamentos e dentre eles que o Espírito Santo viria. Ou dentre os avisos que Jesus deu, e o Espírito Santo foi enviado. Então a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela nos apresenta o próprio Deus. Quando nós começamos a ouvir as palavras de Jesus, elas vão trabalhando dentro de nós. E não só dentro, como nas áreas da vida. Bem, nós vamos, como sempre, fazer uma oração de agradecimento. Agradecer por tudo que o Senhor Deus tem feito até aqui. E vamos continuar ouvindo o Sermão da Montanha. Um dos sermões, ou uma das passagens bíblicas mais ricas de entendimento. Então, palavras de Jesus que enchem o coração, que trazem paz, que nos iluminam, verdadeiramente nos iluminam. Amém? Ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, nós nos apresentamos a Ti e eu, neste início de programa, primeiramente para render graças por tudo o quanto o Senhor nos tem feito. Contemplando as Tuas obras, a Tua criação maravilhosa, toda a natureza existente neste universo. Pai, nós temos de render graças pelo privilégio de crer no Senhor, o Deus da criação. E o Senhor se mostra pelas Escrituras Sagradas. Senhor, sabemos que a Bíblia Sagrada nos apresenta o Senhor, a palavra viva. E o Senhor enviou Jesus, e Jesus como homem viveu neste mundo, o Teu único Filho, o Teu unigênito. E Pai, é por Ele que chegamos à Tua presença, como Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim, diz o Senhor. Senhor, nós rendemos graças desde o ar que respiramos, o dom da vida. O Senhor criou todas as coisas existentes e de modo tão simples e maravilhoso, pela palavra viva. Mas ao fazer o ser humano, antes o Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Pai, sabemos que antes de ser carne, o ser humano é espírito. Pois é no coração que as pessoas sentem as tristezas, as amarguras, as revoltas, ou até mesmo a alegria ou explosão de alegria. Então sabemos que dentro de nós
Do nosso peito está o nosso espírito, a nossa verdadeira pessoa. Por isso pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Pois um coração cheio da tua palavra viva, cheio da tua presença, sim, ele transborda, Pai, para a vida. O Senhor diz que as saídas, as soluções da vida procedem do coração. Senhor, as tuas palavras enchem de paz. Senhor, nós agradecemos de todo o nosso coração. Pai, vem para nos iluminar. Iluminar a nossa vida, iluminar os nossos passos. Como o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Seja exaltado, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Meu abraço a todos os amigos e companheiros de fé que partilham da palavra de Deus, maravilhosa palavra, né? Lembrando e sabendo que Jesus é a razão da vida, Ele é o Filho de Deus, que Deus enviou a este mundo. E Jesus diz, eu sou o caminho, é o caminho que nos leva ao Pai. Nós estamos contemplando o Sermão da Montanha. Palavras tão maravilhosas que trazem vida e luz a cada um de nós. Então nós chegamos a uma parte, que é o versículo 6, mas vamos rever, como obviamente devemos fazer, né? Vamos reiniciar. Então o título é o Sermão da Montanha, as Beatitudes. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nós temos buscado, temos entendido, não é, claramente, porque há muitas distorções a respeito dos ensinamentos de Jesus. Por exemplo, pessoas afirmam que se quisermos ser semelhantes a Deus, devemos sofrer. Não, queridos. Quem sofreu foi Jesus, mas Ele sofreu em nosso favor, em nosso lugar, exatamente para nós não sofrermos. Pois Ele diz categoricamente, Jesus afirma, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então vamos atentar bem para isso. Os ensinamentos de Jesus não são ensinamentos religiosos, são ensinamentos de poder para dar vida, para que o doente seja curado, a pessoa prisioneira da amargura, da depressão, seja livre, seja alegre. Aí você vai perguntar, mas como? Como? Ouvindo as palavras de Jesus, o coração se enche de Deus. Daí fica simples Deus operar. Então ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós já contemplamos essa parte bastante nos primeiros dias do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que choram. Não é para viver chorando, queridos. Deus está dizendo, se está chorando, leva a Ele. Então, será bem-aventurado. Bem-aventurados que choram, sim. Porque choram diante de Deus e entregam os seus problemas a Ele. Entregam as suas lágrimas a Ele. Aí sim, Ele vai tomar a frente da batalha. Aí vem, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Também contemplamos essa parte, porque a ideia que se tem, é uma ideia generalizada, é de que os valentes é que fazem conquistas e resolvem tudo. Quantos valentes já perderam a vida? Vamos à realidade.
Bem-aventurados os mansos. O manso não significa que ele seja passivo em tudo. Significa que ele não tem ódio, que ele não explode, que ele tem um coração limpo, cheio de mansidão. Mas não diz que ele não tem a sabedoria de Deus. Muitas vezes uma guerra se levanta contra uma pessoa em família. Às vezes a guerra se levanta no local de trabalho. É no grito que vai resolver? Não. É em oração. É seguindo a direção, recebendo sabedoria de Deus. Os mansos herdarão a terra. Então, mansidão não é sinônimo de apatia. Ou seja, o fulano é parado. Não. Ah, então ele é manso. Não. Normalmente, os mansos, eles têm uma confiança em Deus inabalável. Se é que a pessoa segue a palavra de Deus. Então, bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. O orgulho faz com que se sinta vitorioso aquele que tem a última palavra. Mas nem sempre quem tem a última palavra é quem vence a guerra. Muitas vezes uma batalha está vencida, mas a guerra ainda não foi vencida. Uma fase foi vencida, mas e os rastros que ficaram? Então, uma realidade. As palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, é que nos capacitam a uma vida plena aqui na terra. Há uma atitude para cada momento. E há momentos sem atitudes. O próprio Deus toma a frente da batalha. Há momentos que só se vence em oração pelo poder de Deus. Eu lembro, por exemplo, de Jacó, cujo sogro trapaceou com ele por 10 vezes em 20 anos e tentava prejudicá-lo todas as vezes, mudando o salário dele. É uma história longa, mas é muito linda. Jacó era um homem de oração. Jacó seguia a direção que o Espírito de Deus lhe dava. Deus vai nos dirigir na palavra dele, se nós dermos atenção à palavra. Como esta palavra, por exemplo. Muitos casamentos foram destruídos por Satanás porque não houve mansidão em uma das partes. Ao menos em uma. Deus quer trabalhar numa família, mas não há quem o escute. E as pessoas se atrapalham, cada um faz a sua vontade. E daí aquelas forças malignas que já estavam atuantes, inflamando corações, continuam cada vez mais. Tudo se perde, vidas são destruídas, corações amargurados. E a pessoa diz assim, não tinha jeito. Tinha sim. Os mansos herdarão a terra. É em oração que resolvemos muitas batalhas. O Espírito Santo, usando o salmista, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É claro que a pessoa que ora, ela ouve a palavra de Deus e o Espírito de Deus vai dar direção. Sabe, não é aquela coisa de intuição, é uma certeza, é dentro do coração. Uma certeza. Quando nós somos guiados pela presença viva do Espírito de Deus, que nos guia na palavra, como esta que nós estamos ouvindo, o Sermão da Montanha,
Ele diz, né? Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados. Ou seja, você é bem-sucedido no que você faz. Até, vamos dizer, quando as coisas se levantam contra, você sente no coração a direção de Deus, o que deve fazer, mas você ouve a palavra dele. E isso, queridos, não tem nada a ver com religiosidade. Deus é Deus. Por que as pessoas insistem em dizer que quem anda com Deus é religioso? Deus é Deus, o Deus da criação. E Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, o seu amado Filho, para a salvação do ser humano. Então Ele diz aqui, nós já vimos a primeira que foi, bem-aventurados os pobres de espírito, Jesus disse, deles é o reino dos céus. Então aquele coração desprovido de orgulho, desarmado, mas que tem sede e carência de Deus. Então uma pessoa que se sente necessitada de Deus, é essa que é pobre de espírito, que busca se enriquecer a cada dia. Os ensinamentos de Jesus nos enriquecem, nos aperfeiçoam. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Temos visto isso bastante. Não é a pessoa que fica pelos cantos chorando. A maioria que vive assim sofre de angústia, depressão, amarguras. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando, olha, vai orar ou derramar as tuas lágrimas diante de Deus. Porque aí isso vai ter um fim. Deus vai cuidar disso. Ele vai tomar a frente. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos vão herdar a terra. Aí depois vem, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Há pessoas que têm uma sede de vingança e dizem que só querem justiça. Mas Jesus trouxe ensinamentos dentro de uma realidade de Deus e não da realidade dos homens. Por trás de todo mal está uma força maligna. E Jesus, então, ele rasga o verbo, abre as cortinas e mostra quem é o verdadeiro inimigo. Como estávamos iniciando ontem, o apóstolo Paulo, né, ontem falamos um pouquinho dentro desta passagem aqui, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então o apóstolo Paulo, ele diz que nós não temos que lutar contra o ser humano que é carne e sangue, pessoas de carne e osso, mesma coisa. Mas temos de lutar sim contra forças espirituais da maldade. Claro que existem pessoas perversas, mas você sabe que Deus quer salvar esses também. Se a salvação fosse direcionada apenas para quem é bonzinho, então, queridos, que oportunidade teriam as outras pessoas? Se ela não teve opção de escolha, ele é fruto, não é produto do meio. E aí? Ouvindo no outro dia uma matéria sobre presidiários que alcançaram a liberdade e alguns deles adquiriram uma profissão dentro do presídio. Um deles disse assim, a filhinha foi buscá-lo com a mamãe, ele recebeu o alvará de soltura e ele disse na reportagem, ele disse assim, eu fui criado nisso,
Eu, desde que me entendo como gente, já vivia na marginalidade. Ele disse, eu não via oportunidade. Eu não via escolha. A partir do momento que aqui dentro, ele disse lá dentro, me abriram uma oportunidade, uma porta me foi aberta, ele disse, eu entrei com tudo. Ele disse, hoje eu tenho uma profissão. Então, a partir do momento que uma porta se abriu, essa porta, ele disse, nunca mais eu volto atrás. Ele disse, só quero fazer o que é certo. Uma matéria bonita. Jesus, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Tá aqui, ó, porque eles serão fartos. E as pessoas que sofreram o que essa pessoa fez quando estava solta? Mas ele se arrependeu. Ele iniciou uma nova vida. Então a justiça é essa, é a salvação, é a libertação, é a abertura de portas, oportunidades. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Irajá, Avenida Monsenhor Félix, 1120. Graça sobre Graça. Muito bem. E depois destas mensagens, não é? Estamos aí com duas partes. O Sermão da Montanha é tão maravilhoso. Palavras de Jesus que enchem o coração, que produzem verdadeira vida. Deus nos faz ver o mundo com outros olhos. E aí vem uma certeza no coração, porque Ele está presente. E agora chegou o momento de orarmos. Vamos entregar tudo no altar de Deus? Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, neste momento de oração, nós unimos a nossa fé em favor, Senhor, dos que estão sofrendo, padecendo, passando por perseguições, por grandes batalhas, por lutas. Talvez, Senhor, uma pressão tão violenta que levou ao desespero e até mesmo ao desejo ardente de acabar com tudo. Mas a vida não pertence ao ser humano e sim ao Senhor, e é um presente do Senhor, porque o Senhor veio para fazer justiça, para tirar da lama, do fundo de poço, das dores, das amarguras, das enfermidades. O Senhor veio para levantar os caídos, para abrir portas. Essa é a vingança do Senhor, que é contra Satanás, contra as forças malignas das trevas, contra todas as forças do mal. Vem, Jesus, agora tomar pela tua mão poderosa a cada um. Vem, Santo Espírito. Vem, Jesus, com a tua bênção. Como o Senhor mesmo diz, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai Celestial, olha para essa alma que estava amargurada, mas que tem ouvido as tuas palavras. O Senhor já tem falado ao coração. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Desde que as lágrimas sejam derramadas em oração diante do Senhor. E que haja, Senhor, no coração uma certeza que o Senhor existe, que o Senhor é recompensador, que o Senhor está vivo e não está preso naquela cruz. Como está escrito, o Senhor ressuscitou dos mortos, saiu do túmulo e manteve, Senhor, a promessa desde o princípio, que o Senhor criou o ser humano, Pai, para uma vida plena. O Senhor criou a imagem e semelhança do Senhor.
O Senhor não criou o ser humano para o fracasso, para as doenças, para a derrota. Se o mal veio, Jesus, pelo teu Espírito, pelo teu poder, esse mal agora é arrancado. Vem, Jesus. Vem, Jesus, e tome a tua direção. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O Senhor está nos ensinando, nos abrindo, Pai, o entendimento. O Senhor diz, porque serão fartos. Vem, estende a tua mão poderosa. Agora, Jesus, passa com os teus anjos, com o teu poder, para desfazer todas as obras malignas, todas as amarrações, o que foi feito contra essa vida, que tem sofrido quedas, cuja vida só tem andado para trás. Jesus, passa com o teu poder, passa com o teu anjo, Jesus. Passa com o teu poder e o teu Santo Espírito operando. Quem vai impedir? Manifesta a tua justiça e a tua graça. Oh, Jesus, Senhor, cura o doente, cura agora. Toca esse corpo. Ah, Jesus, Senhor da saúde. Nosso Deus, é a tua fidelidade. Pai, nós agradecemos pela tua bênção de todo o nosso coração. E dizemos, Pai, que o mal saia. A todo mal que saia, saia e não volte mais, em nome de Jesus. Nosso Deus, muito obrigado. Amém. E graças a Deus. E graças a Deus, Deus seja louvado. Bem, queridos, estamos aí contemplando o Sermão da Montanha. Uma das partes mais maravilhosas da palavra de Deus, que enchem o nosso coração. E quando a palavra enche o coração, você pode ter certeza que o entendimento vai mudar na história. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E agora, queridos, muita paz no seu coração. Deus te abençoe abundantemente. O grande segredo é esse, andar com Deus. Crer, Jesus enviou o seu Filho. E ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O meu abraço, muita paz. Até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.